E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre a filosofia cristã. A filosofia cristã, ela basicamente é um sistema de pensamento ali surgindo no início da Idade Média, distingue-se da filosofia helênica, da filosofia grega, né, e de outras filosofias, entre aspas aqui, porque eu estou diferenciando a filosofia ocidental de filosofia oriental, que aquela é mais voltada para uma vida prática e tal, mas aqui essa filosofia cristã ela também diferencia desses orientais, né, por ser basicamente um sistema orientado, né, supostamente orientado pela verdade revelada por Jesus Cristo. Ou seja, uma filosofia baseada no Evangelho. Ela vai partir de evidências racionais para explicar a existência de Deus, tá? Porém, sem nunca contrariar os dogmas cristãos, porque a gente está falando aqui de um período onde não poderia haver de nenhum modo contrariedade aos dogmas cristãos, aos dogmas católicos, né? Então, o que esses filósofos cristãos eles vão fazer? Eles vão tentar, de algum modo, eles vão tentar sistemas mesmo teóricos, né? Sistemas racionais para provar a existência de Deus. A teologia, por sua vez, ela é a ciência que cuida de estudar e preservar os dogmas. Então, você tem uma diferença aqui entre filosofia cristã e teologia. A teologia ela ficaria responsável pela parte religiosa mesmo, né? Enquanto uma ciência da religião. A filosofia ela está buscando provar de algum modo, demonstrar a existência de Deus. A fé, para esses filósofos cristãos, ela seria uma maneira para melhor se compreender a realidade. Por quê? Porque a realidade ela adivinha, né, de Deus. Só que a fé aqui para eles, né, se a gente pensa em fé e razão, né, em fé e compreensão, a relação pode parecer meio conflituosa. E como, né, cristãos da Idade Média, eles estão dizendo ali que algumas verdades elas só podem ser conhecidas por meio da fé, outras poderiam ser conhecidas por meio da razão. O que acontece? A fé ela ditaria os limites para a compreensão da realidade, né? Então, ela impõe limites numa busca racional, numa busca por uma razão para que não houvesse contrariedade às convenções religiosas. E aqui também, nesse período, há uma harmonização e elucidação da fé por meio da racionalidade, por meio da razão. Então, eles estão tentando, né, explicar o porquê da fé, qual que é a importância da fé e se a fé não conflitua, né, não impacta nessa filosofia, nesse sistema racional. Como havia dito, segundo eles, não. Existem verdades, né, ali, pensando ali a partir de Tomás de Aquino, existem verdades que você conhece pela fé, existem verdades que você conhece por meio da razão. Então as duas, elas são complementares uma à outra. Aqui eu trouxe para vocês 3 principais vertentes dessa filosofia cristã. A primeira, representada pela máxima, creio porque é absurdo, né? Essa máxima ela representa aqueles pensadores cristãos que julgavam que razão e fé não se combinam, são irreconciliáveis, né? Então, a fé seria superior, o conhecimento pela fé seria superior à razão. O principal nome aqui seria Tertuliano, um filósofo lá da Alta Idade Média, um pensador do início de tudo ali, do início da história do cristianismo. Creio para compreender. Essa outra máxima ela representa aqueles que julgavam ambos, né, razão e fé, domínios ali, áreas conciliáveis, mas a razão estaria ainda subordinada à fé. Compreender para crer.
Já essa máxima ela fazia parte daqueles que apostavam em uma conciliação total entre fé e razão, e cada uma teria o seu campo próprio, cada uma teria a sua razão própria de existir, não havendo uma superior ou uma inferior, mas apenas campos diferentes, domínios diferentes, né, que deveriam ser tratados cada um com a sua especificidade, cada um isoladamente. E por último, eu trouxe para vocês aqui algumas diferenças entre os gregos, helênicos e os medievais. Para os gregos, o logos, né, a racionalidade, aquele conhecimento lógico, ele era um instrumento de conhecimento da realidade e um esforço para encontrar aqui, ó, seu lugar no cosmos, né, para perceber-se no cosmos, para o ser humano, enquanto um ser racional, encontrar ali como seria o funcionamento daquele universo, enfim, era parte da natureza. O conhecimento humano, racional, era parte da natureza. E segundo, né, até seguindo a tradição, até seguindo a tradução da palavra filosofia, né, philos como um amor, uma espécie de amor, Sofia como sabedoria, né? Seria o amor, até mesmo esse amor de Eros, né? O amor representado pela deusa Eros, o desejo que animava a busca para alcançar a virtude, para alcançar o conhecimento, para alcançar o bem supremo, a perfeição, né? A perfeição daquele inteligível, né? Que é o logos, o lógico puro. Só que seria algo, né, algo em sua perfeição mesmo inatingível. Para os filósofos cristãos, a concepção de amor que moveria a busca pelo conhecimento, pelo logos, seria esse amor ágape, né? É um amor, esse daí seria um amor diferente, puro, porque é a representação do amor de Deus para com suas criaturas. Então, aquilo que tudo criou, né, que criou tudo e que partilha o bem com suas criaturas. Deus, o próprio Deus seria o Logos, seria então aquele conhecimento, né? Ele é o verbo que se revela e também a única fonte de sabedoria, né? Como criador de tudo, e o próprio Logos seria a única fonte de sabedoria. Então, o conhecimento para nós seres humanos seria, né, ele proveria da palavra de Jesus, ou seja, do Evangelho, né? Jesus, encarando aqui, entendendo Jesus como Deus encarnado. Seria uma demonstração de amor para aqueles que o reconhecem, né? Ensinando-lhes que reconhecem ali a Deus, ensinando a esses que reconhecem a Deus a humildade e o caminho da salvação, tá? Mas isso tudo, gente, confunde-se muito com teologia, né? Essa filosofia cristã confunde-se muito com a teologia. Só que, mais uma vez, a gente tem que deixar claro aqui que a teologia, ela vai explicar as questões dos dogmas, né? A filosofia, ela está buscando ali, de algum modo, uma estrutura racional para o entendimento que as pessoas tinham de Deus, dessas questões metafísicas relacionadas à religião, não aos dogmas em si, mas muitas vezes parece confundir uma com a outra ali, porque a gente está falando de um período também onde a doutrina cristã, né, a doutrina católica dentro da Europa não podia ser contrariada. Então, muita coisa acabava se confundindo ali, se misturando misturando filosofia, religião, ciências, enfim, por conta das características desse período da Idade Média. Então é isso, pessoal. Se você gostou da nossa videoaula, curta, compartilhe, se inscreva no canal e qualquer dúvida que tiver é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Até mais!